Oi, e aí galera, como vão? Vocês se lembram do último vídeo sobre energia elétrica? Bem, para quem não lembra, nele falamos sobre os processos envolvidos na geração de energia elétrica em usinas termoelétricas. E neste, falaremos sobre os impactos ambientais causados pela queima do carvão mineral em usinas termoelétricas. Mas primeiro, precisamos entender um pouquinho sobre a importância do carvão mineral para a geração de energia elétrica. Um caso muito legal mostra bem isso. A história é a seguinte. Em um dia qualquer, dois amigos que estavam caminhando pela margem de um rio encontraram um barco. Um deles estava com a intenção de matar o outro e ficar com tudo sozinho, caso tivesse algo de valor por ali. Quando conseguiram tirar um pote do barco e o abriram, viram que só havia carvão dentro. O mal-intencionado ficou nervoso e foi embora sem levar nada. O outro achou que o carvão teria serventia para o fogão a lenha e o levou para casa. Quando foi entregar o carvão para sua esposa, o homem levou um susto e viu que o carvão tinha se transformado em moedas de ouro. Mas espera aí, pessoal, não vão sair catando carvão por aí, esperando ele se tornar ouro. Vimos em um episódio do Draw My Science que o processo de transformar algo em ouro não é muito viável economicamente. Voltando ao assunto, a jogada esperta é que o homem, não mal intencionado desse caso, vê o carvão como ouro, da mesma forma que o mundo de hoje também o vê. Pois o carvão é mais barato do que alguns combustíveis fósseis, como o petróleo, e por ser abundante, ele se torna uma fonte segura de combustível a longo prazo. Por isso, o uso do carvão na geração de energia elétrica é bastante utilizado por usinas termoelétricas. O carvão que é utilizado por essas usinas tem em sua composição átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Esse carvão normalmente é encontrado em jazidas situadas no subsolo terrestre, para que depois possa ser extraído pelo sistema de mineração, tratado, processado e transportado até as usinas. Mas o que acontece durante a queima desse carvão? Com temperaturas que chegam a 1500 graus Celsius dentro da fornalha, a maior parte da matéria mineral do carvão passa a ser fundida. E como esse tipo de carvão possui um alto teor de partículas, ao ser queimado, uma porção de suas cinzas, as mais pesadas, ficam depositadas no fundo do forno, enquanto as cinzas mais leves passam a ser carregadas pelos gases através do forno e tubos, fluindo para a chaminé. Uma grande parcela dessas cinzas, ao chegar nas chaminés, passa a ser recolhida por sistemas de captação, que podem ser filtros de tecidos, ciclones ou precipitadores eletrostáticos, e o restante das cinzas é simplesmente liberado na atmosfera. E o que seria o restante liberado na atmosfera? Seriam alguns elementos poluentes como dióxido de enxofre, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos e material particulado, que são partículas em suspensão que não sedimentam e se mantêm na atmosfera por vários meses ou anos. Por isso, se recomenda que as chaminés devam possuir maior altura possível, em vista de facilitar a dispersão dessa poluição na atmosfera, e evitar que a mesma descenda ao solo diretamente sobre a população mais próxima. Porém, sabemos que nem todas as usinas estão adaptadas a esta recomendação. A maioria desses elementos poluentes emitidos pelas usinas termoelétricas podem provocar vários impactos, tanto para a saúde pública quanto para o meio ambiente. Um exemplo disso seria a chuva ácida. Nesse caso, a maior parte das chuvas é ligeiramente ácida, por causa da reação química que ocorre entre o vapor d'água presente na atmosfera e entre óxidos de enxofre e de nitrogênio, dando origem a soluções diluídas de ácido sulfúrico e nitro, que precipitam-se como chuva ácida. E são esses mesmos ácidos que provocam danos no solo, nas plantações, nas construções históricas, nos animais marinhos e terrestres e etc. Esse tipo de chuva pode até mesmo provocar o descontrole de ecossistemas, ao exterminar determinados tipos de animais e vegetais, e ainda pode poluir rios e fontes de água, além de prejudicar diretamente a saúde do ser humano. Se você ficou impressionado com todos esses danos, sinto muito em informar que ainda tem mais. Lembra do dióxido de carbono, o famoso CO2? Pois então, durante a queima do carvão, há a liberação de dióxido de carbono. O aumento dessa concentração na atmosfera tem sido apontado como o principal fator relacionado ao aquecimento global. O dióxido de carbono, assim como o vapor d'água e o metano, são gases responsáveis pelo efeito estufa. E sem estes gases, a radiação solar se dissiparia no espaço, e o nosso planeta seria cerca de 30 graus mais frio, com uma superfície coberta de gelo. Bem, depois de tanta poluição, talvez você precise de um pouco de ar puro, se é que isso existe. Mas se você ainda não estiver intoxicado, pode continuar assistindo o nosso canal Ondas da Ciência e compartilhando nossos vídeos.
É isso aí, pessoal. Até mais!